Então, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de hoje. Hoje a nossa aula será de revisão sobre ciências, em que nós vamos estar relembrando o conteúdo eletricidade, certo? Então, lembra que a gente estudou a eletricidade e que nós vimos que a eletricidade ela pode ser encontrada de duas formas, ou de maneira a qual na natureza, disponível na natureza, que é por meio de raios, certo? Relâmpagos, ou por meio da modificação que o homem faz com energia, através de energia, gerando energia em alguma coisa, seja energia solar, que está sendo muito usual agora, ou seja energia hidrelétrica, que a gente viu o processo, né? Na página 24 tem um exemplo aí da hidrelétrica, que é o quê? O que são essas hidrelétricas? Nada mais é do que eles fazem constrói a hidrelétrica e faz da força da água, a força com que a água produz, colocam umas turbinas para gerarem energia e essa energia acaba sendo transportada dos postes lá das hidrelétricas até as nossas casas. Só que esse tipo de energia é o tipo de energia que é mais usual no Brasil. Só que com o passar dos tempos está se perdendo esse costume. Por quê? Porque existem danos ao qual a hidrelétrica provoca ao habitat natural, à natureza e à vida das pessoas. Que danos seriam esses? Por exemplo, ao fazer a construção de uma hidrelétrica, precisa de um espaço muito grande. E para que esse espaço grande possa ocorrer, o que é feito? É feito o desmatamento, certo? Acontece o desmatamento de árvores, animais perdem o seu habitat natural, para que essa hidrelétrica possa ter o espaço a qual ela necessita. Com isso, animais acabam morrendo, as florestas são destruídas, enfim, isso não é bom para o ser humano, mas ainda é a metodologia mais utilizada para que se possa conduzir energia para a gente. Vimos também que existem alguns materiais que são bons condutores de calor e vimos também materiais que são maus condutores de calor. O que eu quero dizer quando eu digo que um material é bom condutor de calor? Eu quero dizer que este possui uma capacidade maior de absorver energia. E aquele material que é considerado mau condutor de calor, ele não possui essa propriedade boa de estar conduzindo a eletricidade. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas os fios de energia, tanto da nossa casa como dos postes, eles são de cobre. Por que de cobre? Porque o cobre ele é um bom condutor de eletricidade, ou seja, ele transita a eletricidade de maneira melhor. Porém, eles são cobertos de borracha. Por quê? Porque a borracha ela funciona como um isolante, certo? O que seria esse isolante? Perdão. Perdão, gente. Então, o que é que acontece? Essa borracha ela funciona como um isolante. Por que ela é isolante? Porque ela não é uma boa condutora de energia, certo? Então, todo material que é isolante de energia é porque ele não é bom condutor de energia. Aí no livro a gente tem alguns materiais que são considerados bons condutores de eletricidade, como metal, cobre, prata e alumínio. E temos materiais que também são mal condutores de eletricidade, certo? Como aí, por exemplo, a borracha, o isopor, o plástico e o couro. Estes são exemplos de materiais que são maus condutores de eletricidade. Ou seja, eles não conduzem a eletricidade com tanta frequência de maneira eficaz como o metal, como a prata, como o cobre, certo? Vimos também um pouco de circuito aí, certo? Que para que uma lâmpada acenda, eu preciso ter um ponto de luz negativa e um ponto de luz positiva. E preciso ter alguma coisa que ligue essa energia. Vimos também que devemos ter alguns cuidados, não foi com a eletricidade, como por exemplo, não enfiar o dedo na tomada, certo?
manter crianças pequenas longe de aparelhos elétricos. Quando estiver chovendo, desligar os aparelhos elétricos da tomada, não ficar descalço. Quando estiver ouvindo relâmpagos ou raios, não ficar em locais abertos, principalmente embaixo de árvores. Se estiver dentro de carro, manter sempre as portas fechadas, né? Não empinar pipas perto de rede elétrica. Não ligar vários equipamentos na mesma tomada, entre outros. Então, diante deste conteúdo revisado, vocês ainda podem estar encontrando auxílio na página 24 e 25 para responder uma pequena atividade que eu vou estar passando. Vou estar mandando aí para vocês. São apenas 8 questões, certo? Que me diz o seguinte: como podemos perceber a eletricidade? Justifique sua resposta. Por exemplo, podemos perceber a eletricidade quando ligamos algum aparelho elétrico na tomada. Podemos perceber a eletricidade por meio de raios e relâmpagos, entre várias outras formas que podemos perceber a eletricidade. Questão número 2 nos diz o seguinte: como pode ser percebida na natureza a eletricidade? Como eu já falei, na natureza através de raios e relâmpagos. E de maneira geral a gente pode estar percebendo ao ligar os eletrodomésticos na tomada, né? Ligar o chuveiro elétrico, botar o celular para carregar, usar o Wi-Fi. Terceira questão: como é gerada a energia elétrica no Brasil? Lembra que eu falei que boa parte da energia elétrica gerada no Brasil advém por meio das hidrelétricas? Quarta questão: dê exemplo de 3 materiais bons condutores de eletricidade e 5 mal condutores de eletricidade. Então, 3 materiais bons condutores de eletricidade: o alumínio, o cobre, a prata. E 5 mal condutores de eletricidade: borracha, gesso, plástico, vidro, couro. Quinta questão: você vai julgar as alternativas como verdadeiras ou falsas. V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os aparelhos que só funcionam com eletricidade são chamados de aparelhos elétricos? Exatamente. Os fios bem grossos que conduzem a eletricidade são chamados de cabo? A eletricidade não se movimenta? Falso, a eletricidade ela se movimenta, né? Corrente elétrica é o movimento das partículas elétricas dentro dos fios? Sexta questão, vocês vão estar completando as frases com as palavras do quadro, certo? Tem as palavras aí: molhada, tomada, elétrica, cômodo, introduz. E diz o seguinte, a letra A: manter aparelhos elétricos longe de superfícies. Ok. Não ligar vários equipamentos na mesma. Não empinar pipas perto de rede. Não colocar o dedo nem objetos nas tomadas. Ao sair de apague a luz. Sétima questão: por meio de um desenho, explique como a energia elétrica chega à nossa casa. Oitava questão: cite quais os efeitos negativos da construção de uma hidrelétrica, certo? Na sétima questão que vocês vão estar fazendo, por meio do desenho, igual aquela figurinha que tem no livro, que tem lá a hidrelétrica, tem a água que passa pelas turbinas, certo? Que passa pelos geradores e que sai até os postes. Eu quero que vocês façam aquele desenho. Caprichem, façam um desenho bem lindo. E na oitava questão, eu quero que você me diga quais são os pontos negativos da construção da hidrelétrica. Então, a atividade é simples e rápida. Vou estar mandando foto para vocês. Espero que vocês escrevam e possam estar respondendo, certo? Me mandem de volta. Algumas pessoas estão em déficit comigo, déficit de algumas atividades. Eu acho que na realidade
só tem 4 alunos que todos os dias me mandam atividade. A gente tem 9 alunos na sala. Então, 5 pessoas estão de falta comigo. Então, espero que vocês possam estar enviando. Tivemos o final de semana aí para colocar as atividades em dia. Assistam a aula, pessoal, porque quando voltar, a gente não vai poder estudar detalhadamente cada conteúdo. A gente vai dar uma pincelada. Então, aproveite esse tempo em casa. Eu sei que vocês têm mais tempo, porque essas atividades, tem gente que termina assim, manda para mim. Então, eu faço um apelo. Acompanhem as atividades, mandem as atividades, porque isso tudo que eu estou passando para vocês eu já sei. Eu só preciso que vocês aprendam. E é isso que eu quero, que vocês aprendam, certo? Então, meu gosto, minha vontade é que todo mundo se engaje e tenha força de vontade, para que possa estar participando das atividades, certo? É só isso. Beijo, até amanhã. Estou aguardando as atividades de quem está faltando e também as atividades que passei hoje.